com a aula gravada, então eu vou tocar o barco. Para quem recebeu o e-mail com a programação do conteúdo, né, a gente ia mexer com os histogramas hoje, né? A gente ia falar histograma, acompanhamento de cronograma, valorização de recursos e controles, né? Seria basicamente esse pacotinho hoje. Então, deixar ele aqui em amarelinho e vamos lá. Vou compartilhar aqui um cronograma para a gente poder entrar no detalhe. Então, deixa eu abrir ele aqui. E vamos compartilhar ele. Beleza. Vamos para cá. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui o cronograma, vou fazer só um pedacinho de cronograma para a gente entender, certo? Fundações, transformar isso aqui em automático, as próximas automáticas, colocar malha de terra, colocar edificações, canaleta de cabos. Vou criar aqui, ó, subestação, vou colocar aqui linha de ação, aí eu vou colocar fundações, montagem, lançamento de cabos, sinalização. Beleza, então pega essa turma toda aqui, um toque para dentro, esse daqui mais um toque, essa daqui mais um toque. Tá, beleza. Então aqui, vou colocar 90 dias para as fundações, malha de terra 45, as edificações vou colocar 100 dias e canaleta de cabos vou colocar 55. Beleza. Fundações da linha. Vamos colocar 130 dias. A montagem. Vou colocar uns 90 e pouco. Vou colocar uns 120 dias. O lançamento do cabo vou colocar 45. Sinalização 15. Beleza. Agora vamos linkar esses itens. Então, fundação. Tá começando dia 21, eu vou deixar. Malha de terra pode começar junto. As edificações vou colocar junto também. E a canaleta de cabos junto. 4 frentes de serviço em paralelo. Tá, beleza. Fundação da linha de transmissão. Eu vou ter uma equipe só para a linha de transmissão. Então eu digo que ela começa junto. A montagem, eu vou colocar 8 início, mais 25 dias decorridos. Tá? Ou seja, a montagem, logo depois que minha frente de serviço de fundação iniciar, 25 dias depois eu começo a montar o que já estiver pronto. Lançamento de cabos. Teoricamente, a montagem já tem que estar concluída. E a sinalização, eu posso colocar 10, início, mais 20 dias. Pronto, beleza. A gente está terminando aqui, ó. A linha está terminando mais tarde que a subestação. Deixa eu olhar aqui o projeto.
Acho que é aqui. Aqui, ó. Beleza. Então, aqui toda a engrenagemzinha do projeto. Eu vou colocar mais uma atividade aqui. Vou colocar urbanismo. Vou dizer que isso aqui vale 35 dias. Isso vai depender do 3, do 4, do 5, do 6. Beleza. É o finalzinho. Ô, Okay. Alexandre. Oi, manda. Alessandro, você esqueceu de colocar no cronograma de subestação o coração da subestação, a casa de comando. Tá, eu chamei de edificações. Aí pode ser okay, a casa, okay, pode ser a casa de comando, o GMG, ou uma edificação de medição e por aí vai. Tá, tudo bem. Beleza? Aí, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu quero exemplificar como que eu puxo um histograma a partir de um cronograma como esse. Então, vou aqui para o Excel. Vou aqui abrir o Excel. E vou dizer assim, uma equipe de civil. Eu posso fazer isso também com uma equipe de outra função, mas vamos falar primeiro da equipe de civil. Eu vou falar de pedreiro, carpinteiro, vou falar de armador, montador de andaime, ajudante. Montador, tá, beleza. É isso aqui. Então, uma equipe básica. E no final das contas vai ter um encarregado, mas beleza. Vou colocar 3 pedreiros, um carpinteiro, um armador, um montador de andaime e 6 ajudantes. Tá? Nessa brincadeira aqui eu tenho... Deixa eu esconder aqui. 12 pessoas. Beleza, fechado. Essa vai ser minha equipe para cada encarregado. Então, consequentemente, eu vou transferir isso lá para o nosso cronograma. Então, planilha de recurso. Planilha de recurso. Planilha de recurso. Engraçado. Cadê? Diagrama de rede, calendário, formulário. Era para ser essa. Pronto, planilha de recurso. Deixa eu ver se eu consigo copiar daqui direto. Ontem não estava copiando, vamos ver se hoje vai. Pronto, todo mundo mais o encarregado. Fechado, todo mundo com atividade de trabalho, perfeito. Aí eu vou voltar aqui para o gráfico de Gantt. E eu vou um pulo do gato. Eu tenho que travar como sendo duração fixa, senão ele dá errado. Então aqui, ó, todas as tarefas como duração fixa, eu tiro o controlado pelo empenho, porque o controlado pelo empenho, quando você aumenta o efetivo, ele diminui o tempo. Então, todo mundo assim. E agora eu vou para atribuir os recursos, tá? Então, atribuição de recurso. O que a gente tinha falado? São 3 pedreiros. 3 pedreiros. Um montador de andaime. Um encarregado. Não dá nem... Vamos colocar 50% de encarregado, porque ele pode fazer outras atividades. Eu coloquei 1 ou 2 armadores. Coloquei um armador, beleza. Um armador e 6 ajudantes. Ixi, aqui é o pedreiro. Volta. 3 pedreiros.
3 pedreiros. Ajudante são 600. E o carpinteiro, que é o último, 100. Eu vou atribuir. Beleza. Esse pacotinho, eu vou vir aqui e vou reaplicar. Beleza. Aqui, minhas atividades com esse time aplicadas. Até aí, sem nenhuma dificuldade. Tranquilo. Agora, vou voltar ali para o Excel. E vou pegar a equipe de linha. Equipe de linha, eu já posso ter apenas 2 pedreiros. Deixar um carpinteiro não é nem tão necessário, mas tudo bem. O armador, para esse daqui já é mais fácil ter 2. Montador de andaime. Na verdade, eu vou colocar só montador. Porque ele não precisa ser necessariamente de andaime. Um montador, né? Aí, para a linha, eu já preciso... Eu vou pegar aqui uns 4. E ajudante, eu vou deixar os 6. Tá? Então, vamos voltar lá. As fundações, eu coloco 2 pedreiros, 6 ajudantes, vou colocar 2 armadores, 1 carpinteiro, 0,5 encarregado e o montador de andaime 400. Beleza. Eu posso simplesmente aplicar tudo, porém, da montagem para baixo, eu não preciso nem do pedreiro, nem do carpinteiro, e muito menos do armador. E eu vou aumentar os meus montadores para 600. Deixar aqui 800 de ajudante. Beleza. O que eu vou fazer? Pegar isso aqui, puxar para cá e dar um Ctrl D. Beleza. Eu copiei e repliquei. Até aí, tranquilo. Mas qual é o foco? O histograma. Certo? No Project ele é bem interessante porque a gente está trabalhando de segunda a sexta. Ou seja, ele já pula os finais de semana, mas a gente pode configurar. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente conseguir matar. Né? Beleza, a gente fez a aplicação aqui dos recursos. Tá tudo ok. Né? E isso vai me dar uma quantidade... Aqui, ó. Uso dos recursos. Tá aqui o pedreiro. Aqui o carpinteiro. O armador, o montador de andaime, o ajudante e o encarregado. Selecionar aqui os nomes, Ctrl C, Excel,
colocar aqui uma aba histograma, chegar aqui e colar. Beleza. Vamos mexer aqui. Eu quero meses e a camada inferior eu quero semanas. Aqui, ó, várias semaninhas, hein? Ixi, várias mesmo, hein? Ficou bem extenso. Então eu vou fazer uma outra escala aqui. A camada principal eu vou colocar trimestre e a camada inferior eu vou colocar meses. Pra gente não gastar tanta energia, né? Pronto, fechou. O que eu vou fazer? Selecionar aqui. Ctrl C. Chegou aqui, ó. Ctrl V. Beleza. A gente está aí com as informações. Tem um problema, né? O problema principal aqui substituir todos os H's para virar número. Perfeito. Aqui tudo bonitinho. E vamos colocar o tempo aqui, né? Ó, a partir de novembro de 19. Então, novembro de 19, dezembro de 19. Aqui, até dezembro de 20. Legal. Agora é o pulo do gato. Então, por exemplo, aquela continha que a gente fez ontem é igual a esse, dividido, como é por mês, 220 horas. O que eu coloco? Um arredondar para cima. 0,0, nenhuma unidade depois do número inteiro. Beleza. Aí o que vai acontecer? Tá aqui meus profissionais e tá aqui meus profissionais. O que eu vou ter no final das contas? Total. Somatório. Olha o meu efetivo, como que vai estar. Para essa atividade em particular, para esse cronograma, eu tenho esse histograma. Só que eu quero mostrar mais algumas informações, que não são somente essas. Beleza, ó. Histograma previsto. Aí vamos lá. Selecionar dados. Editar. Isso aqui. Planejado. Ok. Editar aqui. Tá bonitinho aqui nosso gráfico. Beleza, tá feito. O que eu quero desse gráfico? Aonde que eu quero chegar com essas informações? Eu quero enxergar o acompanhamento do meu cronograma. Esse acompanhamento ele é extremamente necessário.
Esse acompanhamento é extremamente necessário para a gente enxergar os detalhes. Então, vamos ver como é que vai ficar quando eu comparar isso, o previsto com o realizado. Então, como que eu vou avaliar o realizado? Eu vou fazer uma engrenagem parecida com essa. Então, eu vou pegar aqui, ó, todo mundo bonitinho, inclusive o total. Vou fazer um Ctrl C. Vou trazer aqui para depois do gráfico e vou fazer um Ctrl V. Todos os dados estão aqui, certo? Então, beleza. Agora eu vou vir para o meu cronograma. Aqui meu cronograma bonitinho. O que eu vou aprontar com ele? O que eu vou aprontar com esse cronograma aqui? Eu vou dizer que as fundações gastaram 70 dias. Porém, a malha de terra gastou 65. As edificações gastaram 120 dias. A canaleta de cabo foi para 60. E a parte de urbanismo foi para 20 dias. Beleza. As fundações da linha de transmissão consumiram 155 dias. E a montagem 136. Meu lançamento de cabos era para ser em 40, foi em 60. E a sinalização eu consegui otimizar para 12 dias. Até aí tudo lindo. Eu venho de novo para o uso dos recursos e vou copiar as informações daqui. Tudo copiado. Volto para o Excel. Venho para cá e Ctrl V. Tenho que fazer a substituição dos Hs, substituir tudo. Ok, fechar. E agora eu vou selecionar dados e vou adicionar uma linha chamada real e vou atrás do meu resultado. Observem como ficou o gráfico. Olha como nossa curva fica diferente. Eu vou fazer uma outra brincadeirinha aqui. Vai ser essa aqui, ó. Aqui eu vou selecionar, vou adicionar, chamar de acumulado planejado, que vai ser esse número, e vou adicionar um acumulado real, que vai ser esse número. Vou dar um OK. O que eu vou fazer com essas informações? Transformar numa curva. E essa daqui eu também vou transformar numa curva. E depois disso, vou jogar num eixo secundário. Esse daqui também no eixo secundário. Prontinho. O que está explícito? Que o empreendimento está mais
caro, certo? Nesse gráfico eu consigo enxergar que eu gastei mais mão de obra do que estava previsto. Aí vamos lá. Eu tinha feito aqui no meu draft do que a gente faria hoje. O histograma já está claro, certo? O acompanhamento do cronograma a gente acabou de fazer. Claro que eu não preciso avançar 100% do cronograma, eu posso avançar parcialmente o cronograma e em cima disso eu ia avaliando mês a mês. Valorização dos recursos é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Se eu chego aqui, vou colocar aqui, ó, permanência. O que é permanência? Quanto tempo, quantos profissionais eu vou ter ao todo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui minha turma de pedreiro, que é a primeira permanência. Tenho aqui todas as permanências, tá? O que isso quer dizer? Vou fechar esse lado que a gente já começou e vou dar uma agrupada só para ficar mais fácil. Aqui. Beleza. Permanência. Se eu colocar aqui salário, encargos, EPI mais exames, aí existe normalmente em obras de subestação, a periculosidade ela é bastante presente. Então eu vou registrar aqui periculosidade, tá. Salários, encargos, periculosidade, vou colocar alimentação. Não vou colocar moradia não, tá? Mas normalmente moradia também entra. Vou colocar isso. Salário, pedreiro, 1.900. Carpinteiro, vou colocar 1.900 também. Armador, 1.900. Montador de andaime, 2.100. O ajudante, 1.200. E o encarregado, 2.700, tá? Fechei aqui os valores, bonitinho. Os encargos, 0,83. Tem uma composição para os encargos, mas não vou usar isso agora, tá? Vezes 1 mais 0,83. Aliás, não preciso nem usar esse 1. Só vou colocar o valor de quanto ele representa mesmo, tá? Então tá aqui, salário, todos os encargos bonitinhos. EPI mais exames, eu vou colocar isso aqui, vou colocar 0,53, 0,5%. Tá, então, porque como é por mês, vezes, vou deixar ele somando, tá? O cara fica lá vários meses, então esse valor vai acabar somando. Periculosidade. Periculosidade, vou colocar 30%, certo? Então é igual ao salário vezes os 30%. Tá aqui. De boinha. Todo mundo aí. E a alimentação, eu vou colocar o seguinte. R$6 de café, R$6 de café, mais R$15 de almoço, que normalmente é café da manhã e almoço, a janta não tem. E vou colocar isso aqui vezes 22 dias trabalhados. Então, tá aqui para todo mundo, certo? Qual vai ser o valor final? Vai ser igual a permanência vezes a soma
de todos esses itens. Então, eu vou chegar à conclusão que, para fazer essa obrinha que a gente colocou, a gente gasta 1,5 milhão. Aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ctrl C, 2 para cima. Ctrl V. Qual foi o resultado? Previsto menos realizado. Prejuízo de R$ 134.000. Isso aqui equivale a 9,5% de prejuízo na hora que eu aferi a quantidade exata de recursos. Aí vão me perguntar, Alessandro, como que a gente monitora esse tipo de coisa? Se você chegou, fez a sua análise, estudou aqui, e ó, eu dividi todos os recursos por 220. Falei, bacana, então vamos fazer o seguinte, divide ele por 220 e multiplica por 1,25. Não sei se ficou claro o que seria esse 1,25. seria porque eu estou dando um cálculo de improdutividade de aproximadamente 25% para todo mundo. Ou seja, eu estou dizendo que das 220 horas, 25% o cara está no banheiro, o cara está fumando, o cara está conversando sobre o Flamengo, está se ocupando com alguma outra coisa, certo? A partir do momento que eu apliquei esses 25% na minha fórmula, olha o que aconteceu com o meu resultado. Ele passou a ser positivo. Ou seja, mesmo havendo aqueles atrasos que a gente monitorou, eu ainda assim consegui cobrir o orçamento. E eu consegui concluir dentro do valor previsto. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa pensar, porque se a gente ficar no fio da navalha, qualquer dor de barriga pode gerar um prejuízo que você não vai ter para onde correr para poder recuperar. Então, na hora de desenhar, alguns chamam de gordura, né? Mas você tem outros nomes. Pode ser contingência, pode ser... Tem uma infinidade de opções que a gente pode utilizar para poder justificar essa gordura do cronograma, tá? Mas a filosofia é justamente a gente conseguir chegar nessa análise específica, tá? Então, o propósito desse exercício é enxergar todos esses elementos, desde o gráfico até o dimensionamento, tá? Aí eu lembro a vocês, para que isso funcione, vocês vão ter que ter um cronograma completo. Hoje mesmo eu estava analisando o cronograma de uma subestação. O meu cronograma tinha 1.300 linhas. Para ele funcionar de forma correta, ele tem que estar 100% alimentado dessa forma.
Porque senão, consequentemente, eu não tenho uma capacidade de gerenciamento dos meus dados de forma correta. Eu não vou potencializar, eu não vou potencializar a ferramenta como deveria, certo? Outro detalhe importantíssimo, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, semicoluna, percentual concluído. Eu vou dizer aqui que as fundações estão 100% executadas, malha de terra está 90% executada, essas fundações também estão 100% executadas, a montagem está 90% executada, as edificações estão 50% executadas. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Existem ferramentas do Project que são filtros, tá? Eu vou aqui criar um filtro. Eu vou criar um filtro onde o percentual concluído ele é diferente de 100% e o fim, término, né? Não é fim, término, a data de término, vou pensar. Tá, o início, não o término. Espera aí que vocês já vão entender. O início, ele é menor que. E eu vou colocar, insira a data. E uma interrogaçãozinha. Vou chamar ele de filtro de programação. Ok? Vou mostrar ele no resumo. Salvar. Aqui, ó. Aqui, ó. Filtro de programação. Vamos escolher uma data? Vou escolher essa daqui, ó. Abril, maio. Vou utilizar 15 de maio. Então, ó, filtro programação. No dia 15 de maio. Então, vamos lá, ó. Março, abril, maio. 15 de maio. Ok. Ó, no dia 15 de maio, ele tem essa programação. Quem são essas atividades? Atividades que não estão 100% concluídas, mas que deveriam estar concluídas até o dia 15 de maio, porque o nosso filtro tem um elemento que, se ele tivesse 100% concluído, ele não apareceria na programação. E além de poder filtrar, eu ainda posso exibir uma linha de acompanhamento. Aqui, ó. Linha de andamento. Eu quero uma linha de andamento no dia 15 de maio. Tá aqui, ó. Eu filtrei e depois eu exibi uma linha de andamento. Aí vocês podem observar que essas duas primeiras tarefas estão em dia, mas essa terceira tarefa, que é a canaleta de cabos, está completamente atrasada. O que implica que o item da subestação vai estar com um percentual abaixo do previsto. Ou seja, eu estou atrasado. A montagem não está atrasada, está bem adiantada. Ok? Ou seja, isso é uma forma de você trabalhar o cronograma, analisar o cronograma e, consequentemente, enxergar o que está acontecendo com o seu projeto. Porque isso definitivamente vai afetar a sua data final.
Como eu expliquei, o cronograma ele é um WBS. Ele é composto de vários links e cada um dos links tem uma responsabilidade. Se a gente altera a execução, a consequência é justamente a gente afetar o que é caminho crítico. Lembra do caminho crítico? Então, por exemplo, se eu pegar aqui todas as minhas atividades, eu vou colocar o realce no crítico. Olha onde está a criticidade do meu projeto. Está no lançamento de cabos e na montagem. Por quê? Porque é o que está afetando a data de conclusão do empreendimento. Isso pode mudar? Pode. O caminho crítico ele vai ser mutável, entendeu? Então eu tenho essa flexibilidade para poder alterar o caminho crítico em função do que estiver acontecendo durante o projeto. Tá? Nessa brincadeirinha aí hoje a gente conseguiu dar uma consolidada bem bacana no nosso resultado. Eu vou salvar esses exercícios porque eu vou compartilhar com vocês num pacote de e-mail. Aqui está todos os dados, a equipe, nossa programação. Tá. Deixa eu pegar aqui para comentar. Todo mundo que trabalha na área de energia sabe que o setor ele é dividido em geração, transmissão e distribuição. Ok? Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Já que isso é a praia de todo mundo. Aqui eu tenho as hidrelétricas, que pode ser o HE, PCH ou CGH. Certo? Eu tenho a fotovoltaica, que são as usinas solares. Eu tenho a eólica e eu tenho a biomassa. Aí também tem energia dos mares, que é uma escala bem menor. Isso tudo só é contratado a partir de leilão e é vendido em grande escala para as distribuidoras ou vendido para o cliente final, tipo uma usina, né? Eu posso comprar porque ele tem a possibilidade de comprar através do Mercado Livre. Beleza. Ok. A transmissora, ela é a rede que liga a geração com a distribuição. Como que ela é remunerada? Ela praticamente cobra pedágio. Um pedágio proporcional ao investimento. Mais conhecido hoje como RAP. Ok? Como ocorre? Leilão. Hoje, a melhor prática desse tipo de contrato é o que a gente chama de parceria público-privada. Abre-se a possibilidade da iniciativa privada fazer o investimento e eu permito que ela usufrua da infraestrutura, recebendo a RAP durante um período de 30 anos, momento
este que vai ser devolvido ao governo, essa estrutura, para que ele assuma a responsabilidade desse benefício que foi gerado. Mas antes disso, a iniciativa privada já se beneficiou desse custo. E essas três parcelas, elas vão compor a tarifa que nós, consumidores, pagamos. Ainda tem aqui a distribuição são as concessionárias que a gente tem hoje. Exemplo dela, a gente tem a Enel, tem a Cepisa, que até é Equatorial, na verdade, Coelba, tem Energisa, SEB em Brasília, enfim. A gente tem aqui alguns players que são responsáveis pela distribuição, tá? Então, leilão para geração, leilão para transmissão. Hoje, uma das discussões mais comuns, principalmente no meio acadêmico, é a questão de uma geração híbrida, que não existe, né? Você não tem um leilão de energia sem definir a fonte, se a energia só é fotovoltaica, só eólica ou somente hídrica, não existe. Não existe uma híbrida. Você não, o governo não chega e diz assim, eu preciso contratar 200 megas, mas não me importa como que você vai fornecer. Isso não existe hoje. As gerações, elas são concentradas por padrão. Por quê? Porque cada uma delas vai ter um custo diferente. Então, por isso que ele concentra em gerar energia somente hídrica ou somente fotovoltaica ou somente eólica, porque não se pode concorrer com as diferenças modalidades da energia. O custo de implantação de uma hidrelétrica é completamente diferente do custo de implantação de um sistema fotovoltaico. Consequentemente, o preço por megawatt vai cair. Então, a gente ainda não tem essa opção de híbrida, tá? Legal. Para que a gente tem que ter essa visão? Porque a gente tem que saber onde é que a gente está brincando. Subestação e linha de transmissão, na grande parte do momento, está aqui, ó. Faz parte do pacote de transmissão, que são os últimos investimentos que a gente tem no país. Dia 19 de dezembro, inclusive, a gente tem um próximo leilão de transmissão. Se eu não me engano, deve ter 4 bilhões e meio na mesa e vamos ver quantas pessoas, quantas empresas vão se interessar em fazer o aporte nesses empreendimentos. Lembrando que ganha aquele que der o maior deságio, ou seja, o preço mais barato para conseguir implantar esse sistema. Normalmente esse sistema ele possui uma data de necessidade da rede e uma data limite de implantação. Ou seja, normalmente, vamos lá, os próximos leilões devem ter uma data de necessidade 2023 e uma data de implantação 2024. Ou seja, se você conseguir colocar o sistema de pé até 2023, você já começa a receber sua receita. E tem muitos planos de negócio que acabam absorvendo esse conceito. Apesar de existir uma série de entraves que a gente precisa consolidar, né? Uma vez que você entra no leilão e você é vencedor, você tem um trâmite para entregar, você vai entregar uma série de documentos e você vai precisar materializar CCI e CCT. O primeiro é compartilhamento de infraestrutura com uma das usuárias e o CCT é com as distribuidoras. Esses dois são os principais documentos para garantir a sua energização e, claro, materializar a sua infraestrutura. Tá? Além disso, você tem que obter o licenciamento,
tem que respeitar as normas e exigências de segurança do trabalho e depois trabalhar duro para poder conseguir adquirir os equipamentos, montar a parte civil da obra e fazer o seu respectivo implantação. Aí, esse trabalho que a gente fez de histograma, de valorar o histograma, de chegar aí ao número, para depois fazer o acompanhamento, isso são etapas do processo de implantação. Ou seja, essa brincadeira que a gente está desenhando, ela está intrínseca ao processo de estruturação dos documentos de planejamento para o processo de implantação. Tá? Eu gosto quando a gente está com uma equipe mais vasta, porque a gente consegue compartilhar bastante experiências e a gente consegue discutir alguns exemplos ou alguns desenvolvimentos. Quando a gente está com a equipe mais vazia, assim, a gente não tem muito o que discutir. Então, eu só vou abrir para comentários agora. Então, minha expectativa era contribuir, né? Então, se a gente não tiver dúvida, eu vou matar por aqui e retomar na terça-feira. Ô, Alessandro, Manda lá. oi, é o Coutinho, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bom? É uma perguntinha. Você passou para mim hoje e para a equipe o cronograma. Semana que vem teria mais 3 aulas, né? Terça, quarta e quinta, né? Iniciando às Isso. 19h30. Isso. Aí essas 3 aulas vão finalizar ou ainda teria mais? Seriam só essas 3 mesmo semana que vem? Então, eu preciso, para poder enriquecer mais o conteúdo, eu precisava necessariamente que o pessoal fizesse as contribuições, né? Porque em cima dessas contribuições eu consigo enriquecer mais e até mesmo nivelar a turma. Mesmo que não seja Sim. na hora da aula, mas que seja por e-mail, alguns comentários, alguns exemplos ou coisas que provocassem mais detalhamento. Porque, assim, eu estou percebendo que o pessoal está com dificuldade de atender o horário. E outros estão... como se diz? Outros estão deixando para ver as videoaulas. E não participando do processo. A intenção, a proposta inicial do treinamento é conseguir esclarecer o que seria esse tipo de empreendimento e quais são as variáveis que a gente consegue monitorar, tanto para construir como para controlar. Assim, o conteúdo ele é bem objetivo. Eu vou conseguir explanar ele nessas seis aulas. Mas para eu puxar mais, eu preciso de algumas provocações da equipe. Certo. A gente pode chegar na semana que vem e fazer algumas análises. E aí, a depender do que a gente tenha de resposta, a gente dá uma estendida. Ok. Perfeito? Então, para mim, tá perfeito. Não, perfeito. Vamos trabalhando. Algumas pessoas que estão assistindo às aulas depois, né? Elas
elas necessariamente fazem comentários para mim por e-mail, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, como a gente teve 3 aulas consecutivas, eu acho que isso acabou consumindo um pouco da turma e, e não conseguiram comentar. Vamos ver se o pessoal usa o final de semana para poder dar uma assistida e me fazem algumas provocações para a gente discutir na semana que vem. Sim, uma boa. Ok. Então, bom final de semana, Alessandro, até Perfeito. terça-feira que vem. Perfeito. Obrigado, Coutinho. Jonathan, um abraço e bom final de semana. Ô, Alessandro, uma pergunta. Eu tenho dois telefones teus de contato, um que é o 11 e tem mais um que é fora de São Paulo. É Qual 64. é 64 seu contato, pessoal, tá? Que eu vou botar aqui na minha agenda, tá? Não, perfeito. Tanto um quanto o outro, você consegue contato comigo. Ah, os dois são pessoais, não é da empresa não, Não, tá os ok. dois você consegue chegar em mim. Tá, ok. Perfeito? Obrigado. Perfeito, obrigado. Um abraço, até amanhã. Tá, boa Ou até final.